além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou tão pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou tão pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Amém. Paz do Senhor, os irmãos, amigos, irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Nós chegamos na lição de número 7, do dia 15 de novembro de 2020. Amém? Muita alegria nós estamos aqui e hoje nós estaremos tratando sobre a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. Nós vamos estudar aqui, né, ver essa síntese, o discurso do segundo amigo de Jó, né, Bildade, e nós entendemos que Deus tem grandes coisas para nós nessa manhã. O texto áureo da palavra de Deus, da lição de número 7, aqui com a errata, diz assim em Jó, capítulo 8, versículo de número 4. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A verdade prática diz assim: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 8, do versículo 1 ao 4, de Jó 18, do versículo 1 ao 4, e também o capítulo 25, do versículo de 1 ao 6, que são os discursos de Bildade. Os irmãos que estão com a Bíblia Sagrada ou com a lição, nós vamos lê-la, os irmãos estão nos acompanhando também pelas redes sociais. Livro de Jó, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, da palavra de Deus, diz assim: Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça?
Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó capítulo 18, verso 1. Então respondeu Bildade ao suíta e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu, o que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Jó capítulo de número 25, verso de número 1. Então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor, e ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem números os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Hein? O objetivo geral da lição, dia de hoje, é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. Nós vamos destacar aqui os argumentos de Bildade que contrastavam o pecado com o caráter santo e reto de Deus, ver a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra de moralidade religiosa, esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Amém? Hoje nós estamos aqui com o cooperador Leonardo, novamente, Deus abençoe, o cooperador Leonardo, nosso pastor regional, pastor Jorge, Deus abençoe, o pastor Jorge, e também o irmão Vanderlei, amém? Também está compondo aqui os irmãos que estarão aqui comentando esta lição abençoada, a qual nós estamos estudando nos dias de hoje. Nós vamos aqui iniciar os comentários, amém? Nós vamos aqui ouvir a introdução, a palavra do pastor Jorge. Pastor Jorge, segundo amigo de Jó, né, pelos estudos, alguns teólogos falam que era o segundo mais velho, né? Nós estudamos na lição passada e agora nós estamos vendo essa teologia de Bildade e, segundo os teólogos, essa sequência é dada para que o amigo mais velho pronunciou o primeiro, depois o segundo, né? E nós queremos que a próxima lição tratará de um outro amigo dele que vem numa sequência de idade. Então, dá as oportunidades para o mais velho. Nós vamos iniciar com o senhor, não tem nada a ver com do início aqui, o mais velho, que o senhor está parecendo jovem. Mas, teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto, né? É o tema da lição que nós vamos estudar, tá? Oportunidade. Meus irmãos, paz do Senhor para todos, bom dia. Eu sou o decano aqui, então eu posso ser o primeiro ou não, ser o falar, mas eu não vou deixar de ser o mais velho, não. Pastor Vanderlei, eu queria, se o senhor me permitisse, em rápidas palavras, fazer uma ponte com a última lição, que eu acho fundamental a gente pegar alguns pontos aqui para poder entrar. Vou ser bem objetivo. A última lição, irmãos, a lição 6, a de hoje é a 7. Domingo passado tem por nome a teologia de ele faz, só os pecadores sofrem. São 3 amigos que ele tem, ou que ele tinha, né? Bildade, ele faz, Bildade e Zofar. A gente viu isso aqui no decorrer desse trimestre, melhor dizendo, que essas 3 lições são
basilares, elas são fundamentais para o entendimento do sofrimento de Jó. Ele teve esses 3 amigos, a gente ficou estudando algumas literaturas paralelas e a gente lendo, a gente percebeu claramente que esses 3 amigos eram amigos íntimos de Jó. Eram pessoas que, podemos dizer assim, eram pessoas da sua cozinha, pessoas que tinham intimidade com ele. E chama a atenção a objetividade e até a dureza com que eles tratam o caso de Jó. Não nos esqueçamos que Jó perdeu, ao longo da sua vida, ele perdeu todas as suas posses, perdeu os seus filhos, misericórdia, perdeu os seus filhos, todos os seus filhos. A mulher dele mandou ele amaldiçoar o seu Deus e morrer, e ele foi acometido de uma doença gravíssima, que a expressão que ele usava, carco de telha, para poder passar sobre a sua pele, nos dá uma certeza de que realmente ele estava sofrendo, padecendo de um mal terrível. Ele faz, irmãos, que foi da semana passada, ele começa mais tranquilo. É bem diferente do que Bildade fez. O Elifaz, ele fala algumas características de Jó e até o elogia. Ele viu em Jó algumas características fundamentais. No livro de Jó, capítulo 4, versos 13 e 4, diz o seguinte: eis que Bildade, ele faz falando de Jó, eis que ensinastes a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As suas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Uma linguagem poética, mas estava dizendo claramente que Jó era uma pessoa de uma excelente índole e de um grande coração. O que a gente entende aqui? Que ele era conselheiro, ele empregava o seu tempo, apesar de ser um homem super ocupado, que tinha muito dinheiro, muitas posses, mas ele conseguia ainda achar tempo para dedicar a aconselhar e a ouvir as pessoas. Vou até mudar a ordem. Ele ouvia pacientemente e depois ele aconselhava. Um dos males do nosso século é porque as pessoas não querem ouvir as outras. Todo mundo quer falar. Todo mundo tem uma situação, todo mundo tem uma dificuldade. Estou com um problema aqui, problema ali, problema. Pastor tem que ter ouvido. Pastor que não tem paciência para ouvir, o rebanho dele sofre. É um dos males do século, é a falta de paciência das pessoas em ouvir. Muitas vezes, irmãos, a gente só por ouvir as pessoas, a pessoa já consegue... Porque quando eu falo, eu me escuto. Quando a pessoa fala, ela está se escutando. Só dela falar, ela está se escutando. Muitas vezes, no final, a gente só faz uma oração e Deus já intervém na situação. Mas a prática, a boa prática de se ouvir as pessoas é fundamental. Ele elogia, mas depois ele faz 3 discursos, que parece que é a tônica de todos esses amigos. Ele faz 3 discursos. No primeiro discurso, ele não toca no pecado que supostamente, na visão dele, Jó teria, mas ele fala do sofrimento que atinge aqueles que são culpados e os inocentes, os retos, não sofreriam nada. Basicamente, essa é a linha de pensamento, tanto de Elifaz como de Bildade. No segundo discurso, ele traz isso um pouco de uma maneira mais dura, e no terceiro discurso, ele fala claramente que o problema de Jó era esse. Jó tinha pecado, Jó estava em pecado, e por ele estar em pecado, ele estava colhendo o que ele plantou. Ele, na visão de Elifaz, Deus não vai punir de forma alguma aqueles que são retos e andam em caminhos retos. Deus vai punir qualquer tipo de pecado. Então, se a pessoa está sofrendo, é porque, consequentemente, ela pecou. Basicamente, essa é a linha de pensamento de Elifaz.
o interessante é que o comentarista, na lição passada, ele faz um link com essa teologia de Elifaz com a teologia da prosperidade. Isso que eu queria frisar aqui. O que é a teologia da prosperidade? Todo e qualquer sofrimento do cristão indica falta de fé e pecado. O cristão que tem fé é bem-sucedido, tem ótima saúde emocional, física, social, ou seja, ele é bem-sucedido financeiramente. Doença e pobreza são resultados de pecado e falta de fé. Aí nós frisamos aqui, você não estava aqui na semana passada, você estava trabalhando, parece, e nós frisamos aqui, o professor Leonardo frisou, o pastor Escofides frisou, eu frisei que essa teologia é absolutamente errada. Teologia da prosperidade é doutrina de demônio. Eu estou falando alto em bom som, porque eu não tenho por que cortar a volta. E a gente fez um link entre a teologia da prosperidade, que é a irmã gêmea da teologia da confissão positiva. O que é isso, confissão positiva? Muitas igrejas pregam isso, ensinam isso, que as nossas palavras têm poder espiritual. O que nós dizemos afeta o que nos acontece e determina a ação de Deus. Então, é mais ou menos assim, eu exijo, eu quero, eu preciso, é agora, vamos, Deus, me atende. Está sendo mudada a ordem das coisas. A Deus toda a glória e todo o poder. Nós somos seres humanos falíveis e precisamos do amor e da misericórdia do Senhor. Ai de nós se não fosse a misericórdia dele. Então, a confissão, a teologia da confissão positiva, ela é irmã gêmea da teologia da prosperidade. Ok? Eu disse mais também, vou repetir. Tem muita igreja grande por aí, enorme, que usa essa teologia. Grandes pastores que estão na televisão direto pregando essa teologia, que é uma doutrina totalmente errada. Você não tem que exigir nada, você não tem que pedir nada. Prosperidade financeira e saúde não é sinal que você está com a sua vida diante de Deus. Não, não é assim. Muitos homens de Deus, servos de Deus, têm problema de saúde e não são ricos e são cheios da graça de Deus. A Bíblia não dá base nenhuma para isso. E eu disse mais, que tem gente saindo da nossa igreja, indo para essas igrejas de confissão positiva, pessoas que têm pouco conhecimento bíblico, saem daqui, deixam de comer uma comida sadia para comer uma comida estragada. Eu disse mais, disse que a nossa igreja, Assembleia de Deus, ela, como toda igreja, como instituição humana, ela tem os seus problemas, mas é uma igreja bíblica e cristocêntrica. Eu tenho prazer, alegria e orgulho de ser nascido e criado na Assembleia de Deus. Porque aqui é pregada a palavra fielmente. E para terminar, irmãos, essa lição, eu acho que essa lição tenho certeza, a lição da semana passada, ela é chave. No terceiro tópico, no segundo subtópico, ele faz uma insinuação dizendo que Jó não aceitava, que ele negou a transcendência de Deus. Está na lição. Como não deu tempo, eu falei isso rapidamente na hora antes de orar e pensei, semana que vem, se eu estiver lá, se Deus quiser, eu vou falar sobre isso. A transcendência, irmãos, o que é transcendência? Transcendência é tudo que ultrapassa os limites normais, aquilo que é superior, aquilo que é excelso, aquele que pode fazer o que bem quiser, aquele que é superior, inatingível, acima da nossa realidade. Então, Deus é transcendente. E o que é imanente? Que é o antônimo daquilo que é transcendente. A transcendência é que eu falei. É que tem poder para fazer tudo, por si só se subsiste, ele é inatingível acima da nossa realidade. A imanência refere-se a algo que tem fim, que é finito. Então, um exemplo claro disso somos nós, seres humanos. Mas, na bondade e no grande poder de Deus, ele fez com que seu filho, ele entregou o seu próprio filho, Jesus Cristo, como um homem, como Deus, primeiro como Deus, ele é imanente.
Ele tem todo o poder, ele subsiste, ele não tem princípio nem tem fim, ele não pede informação para ninguém, ele é Deus. Mas Jesus Cristo foi nascido de uma mulher, de Maria, e ao nascer, ao se tornar humano, ele passou também a ser imanente. É um exemplo clássico que se usa. A pessoa de Jesus. Ele é transcendente e imanente. Transcendente como Deus, imanente como homem. Então, deixar bem claro aqui que Bildade, que ele faz um ataque subliminar a Jó, e Jó defende. Defende, e é interessantíssimo, irmãos, que esses discursos, esse debate entre Elifaz e Jó, Elifaz e Bildade, Elifaz e Zofar, são discursos que são, eles entram numa linha teológica pesada e importantíssima para nós que servimos o Senhor. Muito bem, dito isso, vou fazer um resumo do resumo aqui da lição 7. A teologia de Bildade e de Elifaz tem muita semelhança, da semana passada e dessa semana, os dois amigos que nós estamos estudando de Jó. Só que Elifaz era bem mais duro, bem mais enfático. Não, Bildade, obrigado. Elifaz era mais tranquilo, mas também sabia bater. Aquele que bate rindo. Você entendeu? Só que já o Bildade já é mais objetivo. Para a Bildade, Deus é justo. Está correto. Para a Bildade, Deus pune os maus e abençoa os bons. Mas ele não reflete. Bildade não reflete, não pensa que muitas vezes, meus irmãos, queridos irmãos, as lutas, dificuldades que nós passamos são parte da nossa vida. Está no pacote da vida. É um kit completo. Então, não é assim que a gente vai comprar embreagem? Você compra o kit completo? Colar, disco, não é isso? Pois é, a vida tem um kit completo. Tem momentos bons e maus. Apóstolo Paulo, capítulo 6 de Efésios, ele fala sobre o dia mau. Para que nós nos preparemos para o dia mau. O dia mau vai chegar para todo mundo. Quem não passou um dia mau, pode preparar que você vai passar. Faz parte da vida. E não é porque você está pecando, e nem porque você tem pecado oculto, como Bildade fala aqui. Queria falar só mais uma coisa e eu vou terminar, pastor. Vou cortar a minha parte aqui, que eu já entendo na semana passada, senão vou tomar o tempo todo. Uma coisa que chama atenção aqui, nos amigos de Jó, semana passada nós vimos sobre Elifaz, e hoje sobre Bildade, tá certo? Bildade. Bildade falou com uma certa arrogância e com muita dureza. E a gente vê, a gente sente, é sensível para quem lê a lição, quem estuda, quem está acompanhando durante essas semanas, uma falta de empatia que nós vimos na semana passada de Elifaz, essa semana. O que é empatia, irmãos? Eu peguei o significado aqui para mim poder falar uma coisa bem com um linguajar bem simples de entender e para mim não errar, não ser traído no meu pensamento. Empatia é a pessoa que se coloca no lugar da outra, visando compreender seus sentimentos e perspectivas. Então, quando eu vejo o irmão Vanderlei, eu tenho empatia por ele, eu me coloco na condição dele, de pai, de avô, de servo de Deus, pelos caminhos que ele passou, pela luta que ele passou. Empatia é você, antes de julgar o outro, você se colocar no lugar do outro, que é muito fácil de julgar. Ah, mas é muito fácil. Ah, aquele pastor é assim, aquele irmão é assim, aquela irmã é assado, aquele é isso, aquele... O homem, o ser humano, é exímio, ele é excelente em julgar, mas ele não, quando é com ele quer misericórdia, com o outro ele exerce juízo. Então se coloca no lugar do outro primeiro. Use empatia. E o que é simpatia? Muitas pessoas confundem. A simpatia é a compreensão
é reação ao sofrimento ou necessidade de outra pessoa. Essa empatia ela tem dois ângulos, pelo menos dois. Eu vejo a pessoa e tenho comiseração, tenho pena, tenho dó dela. Eu nem preciso me colocar no lugar dela, não, mas só de eu ver, eu fico, puxa, aquela pessoa está passando dificuldade. Isso é você ter simpatia por alguém. E a pessoa simpática, que é o outro lado, é a pessoa que é agradável, que conquista as pessoas e quem trata as pessoas bem. Geralmente, fala assim, aquele irmão é simpático. Geralmente, as pessoas simpáticas têm um sorriso farto. Vou dar um exemplo aqui, o presbítero pastor Scofield é um homem simpático. Além de ele ser internacional, está ali embaixo, ele tem esse nome dele, que para falar o nome dele tem que fazer um curso, mas ele é uma pessoa, sei lá, ele está rindo, ele é simpático, ele tem um sorriso farto, alegre. Essas pessoas, elas têm facilidade de trair as pessoas para elas, isso é um dom que Deus dá. Tudo bem, meus irmãos, você tinha mais para falar, mas eu vou deixar ficar por aqui, pastor, e vou deixar os nossos outros professores nos trazerem um pouco da lição número 7, que é a teologia de Bildade. Teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto, é uma pergunta. Mas interessante que a verdade prática já responde, né? O senhor leu a verdade prática, e a verdade prática afirma que não. Sofrimento não é... A resposta de Jó seria não. Não. E ele sentiu na pele isso. Sentiu na pele. Ok, professor, muito obrigado pela paciência. Esse primeiro comentário, né, da lição já engloba toda a lição que nós estamos estudando, todos os tópicos, mas esse contraste com o caráter justo, santo de Deus, que o senhor mencionou aí, a gente vê a Bildade, a gente lendo já vê realmente ele irritado, o senhor falou, porque eu vejo uma coisa muito importante dentro desse título, a gente passar aqui, para que o irmão Wanderley possa comentar. Eu aprendi uma coisa, eu aprendo, diariamente a gente tem que aprender algumas coisas, guardar conosco, quando as coisas vêm de Deus, não é verdade? A gente vê histórias familiares, um monte de coisa, pastor. E quando eu converti, quando eu casei com a Janice, eu tinha pouco tempo de crente. Então a gente tinha uma boa referência da família do irmão Wanderley, que é a referência de cristão, que a gente estava mais próximo. Ou seja, a minha base ia ser daqueles crentes que a gente está próximo, né? A gente ia absorver alguma coisa e, graças a Deus, tudo vem com a base bíblica. Mas o que eu estou falando desse comentário aqui? Uma vez a Janice comentando, brincando, quando aqui a esposa do Leonardo tinha caído da cama, né? Parece que tinha machucado o braço, né, irmão dele? Aí, são irmãs do irmão dele, a gente vai recapitulando, olhando, vendo, imaginando, né? E sempre a Janice tinha uma tendência, né? Eu vi que isso puxou para o lado familiar, do irmão Wanderley falar assim, antes de levar lá para o pronto-socorro, nós vamos orar, pedir a Deus para melhorar o braço, curar, alguma coisa assim. Ou seja, a tendência sempre foi do direcionamento de Deus ser primeiro que o direcionamento humano, direcionamento do homem. Então, quando a gente vê esse contraste que o senhor falou, uma coisa que me chama a atenção é que Bildade ele já veio porque ele já tinha um argumento, ele já tinha visto uma resposta de Jó para ele faz. E essa resposta dele já não agradou ele, então ele já chegou já arrebentando, já com a teologia seguinte, o que você plantou, o que você está fazendo é consequência do pecado. E a gente vê um relato que não vê dentro dos outros, que ele mencionou até a família, né?
dele, foi um dos únicos que mencionou a família, que é pesado isso. Então, quando nós lemos isso, e ele faz essa menção, nós vemos que tem que ter um direcionamento de Deus, muitas das coisas, para a gente agir, para a gente tomar uma medida. Por que que eu falo isso? Porque o diabo, ele sabia da integridade de Jó, sim ou não? O diabo, ele sabia, mas os amigos dele não sabiam. Os amigos dele não sabiam da integridade dele. Ou seja, nesse tópico primeiro, eu gostei que o comentarista nos levou a entender isso, meu Vanderlei, porque os amigos não sabiam, então muita coisa nós não podemos dar pitaco ou falar como o pastor falou. Tem que ter cuidado que nós falamos e pedir direção de Deus. Por quê? Porque nós não sabemos da integridade da pessoa, não sabemos o que passou na vida da pessoa. Esses detalhes, ou seja, é simples. No começo, quem fala da integridade de Jó? Deus. O próprio Deus falava da integridade de Jó, só que Deus falou com quem? Da integridade de Jó. Falou com Satanás, mas não falou com os amigos. Então, os amigos, nós, a igreja, quem está estudando a lição hoje, entenda, né? É não e não. Eu já passei por isso. Eu cheguei aqui na igreja num dos piores momentos da minha vida, e a gente ouviu o comentário disso, será que não foi pecado? Não sabia. E a gente, né, se a gente não tiver aqui o mesmo pensamento de Jó, achar que é pecado, a gente tem uma tendência pecaminosa. Então, a gente tem que pedir pedir Deus uma direção para a gente tomar as medidas e falar sobre coisas da nossa vida, amém? E da vida dos outros. A melhor parte dos amigos de Jó foi quando eles estavam calados, logo no início. Que quando eles começaram a falar, o sofrimento foi maior. Né? Irmão Vanderlei, se há sofrimento, há pecado oculto, né, a lição, o irmão Vanderlei vai estar comentando, depois nós passamos para o irmão Leonardo, também vai estar fazendo o seu comentário, né? A paz do Senhor para todos. Clarear um pouco aqui a voz. Irmãos, é algo muito importante essa lição, tremendamente importante. O segundo tópico, ele fala o pecado como quebra da moralidade tradicional. Bildade, um dos amigos de Jó, ele tinha uma tradição religiosa, tinha uma vivência religiosa. Eles eram tementes a Deus, né? Conheciam um pouco do Deus de Jó, serviam ao mesmo Deus. Só que eles conheciam aquilo que era por tradição, passava de geração em geração. Então eles tinham aquele conhecimento, absorveram aquele conhecimento. E o que a lição nos mostra é que isto não é suficiente, não basta. O conhecimento humano é limitado. Pode ser o maior teólogo, mas se ele se defrontar com uma situação adversa como a de Jó, ele não se atreva a julgar, porque vai ter problema. O que aconteceu com os amigos de Jó foi exatamente eles, por causa da tradição que eles tinham, do conhecimento religioso que eles tinham, eles achavam que poderiam opinar, e a opinião deles teria de prevalecer. E aí está o engano. Porque Deus é infinito. E Deus, ele tem sempre o seu caminho. E o pensamento de Deus está sempre mais elevado do que o nosso. Então não se pode, de maneira alguma,
servir a Deus apenas por aquilo que você conhece, por aquilo que alguém falou. Não, é preciso uma proximidade maior. Jó, ele tinha uma proximidade com Deus. Jó, ele procurava sempre estar próximo de Deus. É isso que fez a diferença entre ele e os amigos. Os amigos talvez eram aqueles crentes tradicionais, né, que vão aos domingos na igreja. E Jó seria aquele crente que está todo momento dependendo da direção de Deus, procurando saber o que Deus tem para fazer na sua vida. Se os amigos tivessem consultado a Deus, eles não teriam entrado nessa situação. Então, eu não quero falar muito nessa manhã, mas eu me lembrei de um grande evangelista, Tiago. Tiago, ele falava para um grupo de pessoas bem experientes na sua carta. Ele fala para a igreja, mas era para crentes que eram tarimbados, eram pessoas que já estavam há muitos anos seguindo ao Senhor. Mas Tiago sentiu a necessidade de falar com estes irmãos. Então ele escreveu a sua carta, né? Então na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala de mal de um irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador, mas juiz. Então, o que Tiago frisa? Não se pode julgar. Os amigos de Jó, eles foram para consolá-lo, né? É o que diz o texto. E quando viram um sofrimento que era muito grande, eles ficaram uma semana calados, sofrendo junto ali com Jó. E o pastor Vandercy falou que foi a melhor parte da visita deles, porque eles ficaram calados, então estavam sentindo a dor, chorando junto. Mas quando eles abriram a boca, eles começaram a julgar. De consoladores, eles passaram a juízes. E o conselho para mim nesta manhã, não julgar. Para mim, eu digo para mim, porque, irmãos, é muito fácil julgar, mas se nós julgamos, já não somos mais observadores da palavra, passamos para juízes. Jesus também deixou muito claro isso. Ele disse aos discípulos: não julgueis. Há um só juiz que pode absolver e destruir. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que nós possamos fazer aquilo que os discípulos faziam, né? Os discípulos, quando andavam com Jesus, eles viam uma situação difícil, eles consultavam o mestre: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Aí está certo, eles foram na pessoa certa. Hoje nós podemos também consultar o nosso Deus, porque às vezes a situação realmente é grave, e às vezes dá vontade de já bater o martelo, né? Mas consultar primeiro ao nosso Senhor Jesus, por que isso está acontecendo? E Ele nos dá a resposta. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem. Obrigado aí. Muito bem explicado aí pelo irmão Vanderlei. E a gente só fecha aqui, pastor, essa é uma moralidade tradicional da época. Se a gente for ver por uma teologia correta, a gente sabe que Deus ele não compactua com o pecado oculto, né? Se a gente for pensar uma doutrina correta, Deus ele não compactua com isso, mas eles fizeram, né, por essa tradição, essa moralidade da época, até mesmo igual o irmão Vanderlei, da época dos patriarcas, eles não tiveram acesso, não mostraram essa graça que Deus tinha, esse lado que Deus
né, tem graça para as nossas vidas, nós vemos que ao longo dessa história, Deus não compactua, mas Jó, né, ele não era de um desses que eles imaginavam, né? Jó era o pecado oculto? Não, né? Então é um pouco confuso. E eu estava vendo aqui vários comentaristas, pastor, depois do final, depois do Leonardo mencionar aqui o seu comentário, as traduções do nome de Bildade, eu vi aqui o que mais, no dicionário Strong, que eu acho que é o que mais eu achei mais correto, ou que a gente pode mencionar aqui, o nome Bildade é amor confuso, né? Strong, né, que tem uma certa credibilidade, né, o dicionário dele para mencionar isso, essa teologia confusa, mas essa tradição, isso eles não conseguiram, eles não dá para entender às vezes a forma, porque ele vai oscilando dentro das suas palavras, dos seus diálogos com Jó, ele vai oscilando ali do que realmente ele quer passar, o que ele acreditava. Então, esse amor confuso, a teologia dele é um pouco confusa realmente para a gente entender. Mas, enfim, Leonardo, nós partimos para o último tópico aqui da nossa lição, e o último tópico fala sobre o pecado em contraste com a majestade de Deus. Amém? O irmão está livre para estar fazendo comentário da lição desse último tópico. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Para nós também é motivo de muita alegria estarmos aqui nesta manhã. O que me chama muita atenção nessa lição, irmãos, é a religião sem um verdadeiro relacionamento com Deus. Ela faz isso com o ser humano, né? É como se fosse uma caixa de produtos, todos ali nos seus devidos lugares, e quando algo sai da sua posição, facilmente a gente podemos traçar aquele juízo pré-definido, e aquilo e pronto, e acabou, né? Como o comentarista aqui mesmo disse, que é como as leis da ciência, né? Da ação e a reação. Só que no mundo espiritual não é assim. Prova disso, você vê um bandido aí no morro, ele troca tiro com a polícia, ele troca tiro com outros bandidos, e não acontece nada com ele. Aí ele vem para a igreja, aceita Jesus e morre com a enfermidade simples. Parece algo fora do normal. Mas é difícil de compreender as coisas de Deus. Por quê? Porque foi exatamente isso que levou os amigos de Jó a fazer tamanho julgamento dele. Então, a falta de compreender isso, irmãos, é que diferencia o verdadeiro relacionamento com Deus das religiões. Até hoje, no nosso meio, muitos crentes, muitos de nós, estamos que nem Bildade e Elifaz. Nós pontuamos a nossa relação com Deus de acordo com os fatores que nos acontecem. Estou desempregado, Deus não é comigo, né? Como o pastor Jorge disse. Isso é ensinado. Isso é a maneira cultural das nossas famílias lidarem no dia a dia, passa isso para nós.
no trabalho, na escola. É a questão positiva e a questão negativa. Acredita, a gente se deixa levar por esse tipo de ensinamento que é passado culturalmente. É culturalmente. Todas as religiões vivem isso. Agora, é por isso que é difícil do ser humano entender, pastores, a graça de Deus. Por quê? Paulo fala sobre isso. Porque a graça de Deus, ela vai além dessa vertente. A escolha divina, Deus nos escolheu, quando a Bíblia fala que nós fomos predestinados, é no fator da escolha divina. Deus já sabia que nós era ruim, mas Ele acreditava que haveria a possibilidade de mudança em nós. Então, quando eles levam os seus pensamentos dentro desse contexto para Jó, eles não viam a grandeza de Deus, o amor que Deus tinha pela humanidade, né? Porque, como o pastor Jorge disse, nós somos sempre dispostos a julgar alguém. Nós julgamos o presidente, nós julgamos o vizinho, nós julgamos o irmão. Mas eu quero falar uma coisa com os irmãos aqui nessa manhã. Se tem alguém de pé, é porque Deus o levantou. Não é isso? Se nós estamos aqui nessa manhã, não é porque o esforço do Leonardo, né? Tem pessoas que ela vive assim: não, eu estou de pé porque eu oro muito, eu jejuo muito e eu sou fiel. Não. Você tem que fazer isso mesmo. Qual é a pessoa que tem digamos assim, a oportunidade de aproximar de Deus, que vai abrir mão desse privilégio? Só se nós não tivermos compreensão. Quando nós temos privilégio, nós vamos querer estar perto de Deus o tempo inteiro. Mas a graça de Deus, ela está além disso. Ela está acima. E eles não compreenderam esse fator. Jó entendeu. Jó disse que o seu Redentor, ele vive. Jó acreditava, segundo o comentarista aqui, Jó acreditava que um dia ele veria a face do Senhor. Ele acreditava que a sua existência, tudo aquilo que ocorria com a sua vida, estava no controle do nosso Deus. E muitas das vezes a gente não compreende isso. A gente acha que é por base dos nossos méritos, é por base da nossa própria justiça. Pedro, quando o paralítico da Porta Formosa foi curado, a Bíblia diz que os judeus correram para o alpendre de Salomão, não é isso? E ficaram entusiasmados com o que havia acontecido. Aí Pedro chama eles e fala assim: irmãos, por que vocês estão assustados? Como se pelas nossas próprias santidades tivesse feito esse milagre. Não foi pelas nossas próprias santidades, mas foi pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário que fortaleceu esse homem. Porque nós temos essa mentalidade. Às vezes quando Deus começa a operar algo através das nossas vidas ou em nossas vidas, nós já achamos que é pela nossa fidelidade. Isso é pregado na nossa cultura. Não, eu sou fiel, por isso que Deus está me abençoando assim. E muitas das vezes o pastor falou uma coisa certa aqui. Muitas das vezes a gente chega diante de Deus nas nossas orações e ainda fala assim: Senhor, eu sou fiel, o Senhor tem que me abençoar. Como se Deus tivesse essa obrigação. É o contrário, irmãos. Deus, Ele é o supremo. Ele tem paciência, Ele tem misericórdia de nos ouvir. E nós devemos chegar diante dEle com humildade. Por quê? Porque Ele é soberano. Quem tem poder, irmãos,
não quer parar para ouvir ninguém pequeno. Você chega diante de um ricão desses aí, você nem fala com ele. Ele coloca no máximo lá o vigia do portão para mandar você embora, só isso. Isso quando chama a polícia. E nós, chegando diante do Supremo Criador, ainda chega com falta de humildade. Se Deus não me der, eu vou sair da igreja, eu vou desviar. Então isso é pregado de uma forma. Por que eu estou falando isso aqui? Porque o que os amigos de Jó queriam induzir o coração dele era sobre isso. É o que nós estamos acostumados a viver todo dia. As pessoas pondo Deus na parede, achando que a sua conduta de vida é o suficiente para exigir alguma coisa do nosso Deus. E não é. Então esse é meu breve comentário que eu quero deixar nessa manhã, então, para que os irmãos compreendam que Deus, ele deve ser o centro das nossas vidas, e que quando algo acontecer com nós, independente da situação que nós estejamos, nós sempre temos que estar atento a isso, irmãos. Sempre temos que estar atento à vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço, pastor Vandeci, o horário já foi. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Amém, muito bem comentado pelos irmãos, né, e por Léo, baseado aqui no terceiro discurso de Bildade, pecado em contraste com a majestade de Deus. E isso nos leva a entender, pastor, que eu não falo raso, mas há um desconhecimento da natureza de Deus por eles, ou uma falta de amor. Eu vejo nesse último relato desse comentário, ou dessa lição de número 7, no capítulo de número 26, a gente vê Jó reputando Bildade, mas nós vemos aqui que o tom de Bildade final aqui foi um pouco frio e insensível. Faltou a ele que um pouco desse amor, dessa natureza de Deus, do conhecimento do Senhor acerca de todas as coisas. Nós vemos aqui, irmãos, o pastor Jorge irá concluir a lição. Nós vemos aqui no início, nem todo sofrimento é consequência de um pecado oculto, mas nós entendemos e não podemos negar que muitos são. Então, nós sabemos que muitos são resultado de uma vida pecaminosa, mas muitos não são. Então, nós vimos também, né, muito bem explicado pelo irmão Vanderlei, e nós concluímos também falando que nós não podemos, né, ser precipitados nos nossos julgamentos. Amém? E principalmente quando se diz um caráter alheio. Não é verdade? Especialmente quando isso se trata da vida das pessoas. A gente tem que entender se isso sinaliza ou não pecado, né? Que nós às vezes tentamos imputar a essa pessoa. Amém? E nós aqui encerramos dizendo, amém? E eu leio aqui para os irmãos, Jó capítulo 6, versículo 14, onde ele diz: é preciso ter compaixão de um amigo abatido. Ou seja, os amigos que sofrem devem levar consolo. Amém? Àqueles que sofrem. Pastor Jó estará concluindo essa lição de número 7. Logo em seguida nós estaremos orando. E a irmã Clarita, amém? Que vai estar louvando a Deus. Deus abençoe aos demais irmãos em nome de Jesus. Irmão Sérgio, por favor, quantos minutos nós temos? Uns 30? Meus irmãos, o pastor Vandeci falou aqui algo que eu estava em mente de falar. Ele comentou sobre que Bildade não compreendeu a natureza de Deus. Ele pensava o seguinte: Deus é justo e quem estiver fazendo as coisas corretas são abençoados, e se Deus castigou,
é porque a pessoa, todo castigo, todo problema, toda luta, todo problema era um castigo de Deus. E ele propõe para Jó, acho que essa, pastor, é um dos pontos-chave. Ele propõe para Jó que Jó pedisse perdão a Deus, que Jó tivesse uma vida reta. É o que o senhor falou. Deus não falou para ele, falou para Satanás. Então, ele julgou o Jó errado. Então, se o Jó pedisse perdão, se o Jó se humilhasse, se o Jó mudasse o seu caminho, se o Jó se esforçasse, o que é isso? O foco de Bildade não é a maravilhosa graça de Deus que o irmão Leonardo falou, mas o esforço humano. Não é isso. A palavra não fala isso. A gente confunde muito isso. Claro que Deus quer que eu seja um homem correto, seja um bom pai de família, que seja um pastor que tem exemplo, que ame as ovelhas. Mas não é pelo meu esforço que Deus vai agir em favor da igreja. É a graça de Deus que está à disposição de todo aquele que aceitar a Jesus. A teologia de Bildade estava errada. E Jó faz uma pergunta. Ele pergunta assim: como se justificaria um homem perante com Deus? Ele pergunta. Nessa pergunta, ele arrebenta com Bildade. Como que um homem, como que o ser humano pode se justificar perante Deus? Jó tinha certeza e consciência que nenhuma perfeição humana faria se aproximar de Deus. A gente pode afirmar aqui, pastor Andessi, queridos irmãos, Vanderlei, Leonardo e os demais irmãos estão nos vendo aqui, nos assistindo pelas redes sociais, estão presentes. Podemos afirmar, então, que a pergunta e a resposta que o próprio Jó dá aponta para a pessoa de Jesus Cristo, para o seu sacrifício. O que o homem pode fazer para se justificar? Nada. Nada. Pela minha força, não. Mas pela aceitação de Cristo, pelo sacrifício dele. O que Bildade ele estava, para terminar aqui, pastor, o que ele estava assim, oferecendo, pedindo, ensinando para Jó, é o que se chama de autopurificação. Não tem isso, não. Eu vou me purificar. Eu vou ficar sem comer carne na Semana Santa. Eu vou parar para quem bebe, eu não vou tomar pinga durante 30 dias. Isso não é purificação, não. É igual após o carnaval, né? Passa sábado, domingo, segunda, terça de carnaval e a quarta do descanso. Aí isso purifica, né? A purificação. Pastor, obrigado. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Depois a irmã Carita vai estar louvando a Deus. Muito obrigado aos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais, ou que vão estar também acompanhando. Deus abençoe o irmão Vanderlei, irmão Leonardo, pastor Jorge, amém? Sérgio, toda a equipe. Deus abençoe a todos vocês, amém? E o livro de Jó, eu li ele várias vezes. Parece, se a gente lê hoje, lê amanhã, é um livro tão magnífico, parece que você nunca leu. Cada dia você vai vendo coisas extraordinárias nesse livro. O certo é que Jó, ele aponta talvez para um redentor, pastor. Quando ele diz: eu sei que o meu redentor vive, e eu bem sei que uma hora ele vai se levantar sobre a terra. Amém? Nem que a sua pele desfaleça, a sua carne, mesmo assim ele entendia que ele iria ver a Deus. Amém? Então que Deus possa abençoar a vida de vocês e que vocês possam estar conosco aqui próximo domingo, onde nós vamos falar sobre a teologia do terceiro amigo de Jó. Amém? E os irmãos então possam ter um domingo abençoado. Vamos ficar de pé, nós orarmos a Deus. Amém? Glória a Deus. Algumas pessoas falam 4 amigos, pastor, não sei qual que é o pensamento do senhor. Algumas pessoas falam que 4 amigos, né? Eliú pode ser considerado como o 4º amigo, né? Alguns falam Elifaz, Bildade e Zofar. E a gente sabe que no final Eliú também ele traz algumas palavras para Jó. Eu prefiro falar os 3 amigos,
tendo em vista que Deus reputou, nós vamos ver na próxima lição, os irmãos tiveram, Deus questionou a palavra dos 3, mas de Eliú não. De Eliú nós vamos ver que Deus não reputou igual reputou dos 3. Mas, os irmãos quiserem ouvir mais, aprender mais, próximo domingo, em nome de Jesus, amém? Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa manhã abençoada. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, continuar direcionando e abençoando esta igreja, meu Pai, para que todos possam crescer, meu Pai, em graça, em conhecimento. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, o nosso campo, a nossa regional, abençoar as classes diversas, meu Pai, da região de São Marcos, meu Pai. Assim, ó Deus, nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos, que o amor do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo sejam com toda a igreja, não só hoje, mas para todo e sempre. Amém. Vamos com Deus, um ótimo voto. Amém. Tem um café da manhã abençoado lá na parte de baixo.